Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus a todas. Trazer uma palavrinha para nossa meditação hoje, que está no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Glória a Deus. Uma palavra bem simples, né? Uma pequena palavra, né, para nossa meditação. Eu perguntei ao Senhor, Pai, que palavrinha só tem para nós hoje? Um maná fresco, um maná do céu, né? Um pão fresco para nossa manhã. E essa foi a palavra que Deus me deu, né? Me deu Mateus 18:3, né? Que é: em verdade vos digo que, se não vos convertervos e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então a gente vê aqui uma conversa, né, dos discípulos e Jesus. E aí os discípulos, eles querem saber quem é o maior, Senhor, quem é o maior, né? Então, Jesus mostra para eles na simplicidade, né, que no reino de Deus, no reino dos céus, o maior é aquele que é como uma criança, né? Ele fala: ó, em verdade vos digo que, se não vos converterdes, então a gente precisa se converter, converter o nosso coração, né? Entender o que Deus está nos ensinando, o que Jesus está nos ensinando, entender a simplicidade da palavra do Senhor. Entender o que o nosso mestre Jesus veio, o que ele fez, como ele andou, né? Jesus é um exemplo para a nossa caminhada na terra, é um exemplo de humildade, simplicidade, de verdade. E nós temos que seguir o nosso mestre, seguir nosso Senhor, seguir o exemplo dele, né? Ser pequenos cristãos aqui na terra, né? E então eles falam: quem é maior no reino dos céus? Então Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e fala: ó, em verdade vos digo que, se não vos converterdes, então eles estavam o tempo todo ali com Jesus, caminhando com Jesus, vendo os milagres, as maravilhas, né? Mas eles não conseguiam entender ainda tudo aquilo que eles estavam recebendo, eles estavam guardando no coração, mas muitas coisas eles não entendiam ainda, porque ainda não haviam recebido o Espírito Santo, né? Que só viria depois, quando Jesus subisse aos céus, e aí desceria o Espírito Santo, né? Que ia explicar todas as coisas, ia esclarecer sobre Jesus, ia trazer revelação. Então eles estavam ouvindo, né, memorizando tudo aquilo, escrevendo, vê que todos eles escreveram, né, os evangelhos foram escritos, né, eles anotaram o que Jesus falava, eles entenderam para passar para nós, né, nós estamos nos alimentando de uma palavra que foi escrita pelos discípulos dele, pelas pessoas que estiveram ali perto, pelas pessoas que pesquisaram. Então ele fala, ó, se não vos converterdes, então era necessária uma conversão. Nós vemos na passagem lá de Pedro, né, que Jesus fala para Pedro: Pedro, o inimigo pediu para te peneirar, mas quando você se converter, ajude os seus irmãos. Ou seja, precisava ter uma conversão ali. O coração deles não estavam convertidos ainda à forma de pensar de Jesus, à forma de agir de Jesus. Ainda estavam ainda precisando de uma conversão, de uma mudança. E ele fala: e se não vos converter e não vos fizer como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque a gente vive na esperança de entrar no reino dos céus, de estar na glória com o Pai um dia, né? De viver, de visualizar tudo que João viu, né? Lá em Apocalipse, a gente vê, meu Deus, quantas maravilhas. Então ele fala: se a gente não nos comportar, se não nos fizer como criança, não vamos entrar no reino dos céus. E aí a gente tem que pensar: como é uma criança? Uma criança, ela acredita, né? Nós podemos ver lá em 1 Coríntios 13, né, falando do amor. O amor nada suspeita, o amor tudo perdoa, né? É longânimo, benigno. Então, como a gente precisa ser como uma criança, sem pecado, né? Sem maldade, que briga, daqui a pouquinho já está tudo bem, né? Que aceita a correção, que aceita aprendizado, é ensinada e aprende, faz, confia. Uma criança, ela confia no pai, na mãe. Então nós precisamos ser assim, confiar que Deus é o nosso Pai, confiar que Jesus fez tudo por nós, nos perdoou,
pela obra que ele fez na cruz, confiar que o Espírito Santo desceu, está conosco, que está morando em nós, que não nos abandonará, que se estamos seguindo a palavra do Senhor, estamos nos convertendo todos os dias, convertendo nossos pensamentos, nossas emoções, convertendo nosso coração ao Senhor, nos comportando como crianças na forma de pensar, de agir, não como crianças imaturas, birrentas, malcriadas, não, mas como crianças amorosas que estão ouvindo o Pai, seguindo o Pai. Assim devemos andar, assim devemos agir, seguindo a vontade do Senhor. E ele continua: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E você vê que ele está falando, para entrar no reino dos céus tem que se converter, tem que ser como criança. E aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Então eles estavam preocupados, os discípulos, em quem é o maior. Jesus estava ensinando, ó, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. E vocês querem saber quem é o maior? É aquele que se tornar humilde como uma criança. Então essa é a meditação para hoje, que possamos ouvir a palavra do Senhor, converter cada dia mais nosso coração à palavra do Senhor, sermos humildes como criança. Humilde é ser manso, é ser suave, é ser tranquilo, é receber a palavra com mansidão, é aceitar a correção do nosso Pai, porque a palavra de Deus fala que um filho, ele recebe correção. Quem não recebe correção não é filho, é bastardo. E nós precisamos converter o nosso coração a filhos de Deus. Entender que nosso Pai é o Criador de todas as coisas, que quer o melhor para nós, que tudo que Ele deixou na palavra do Senhor, de Deus, na palavra dele, é para nossa maturidade, é para nossa salvação, é para um dia a gente possa morar no reino dele. E independente de quem é o maior, quem é o menor, o mais importante é estarmos com o Pai, é irmos morar na glória com Ele. Amém? Essa é a palavrinha de hoje, nossa meditação. Que Deus possa abençoar cada vida que vai ouvir, que vai receber, que vidas sejam edificadas, libertas, em nome de Jesus. Amém.